Alô de casa, estamos chegando. Esse é o Entre Família em mais uma tarde ou uma noite, né, para os outros países que nos acompanham em outros fusos. Mas é Entre Família que a gente conversa, que a gente brinca, o coração aberto na sua casa, no seu celular, na sua TV. E ao meu lado hoje que ela veio com esse verde, né? Esse verde. Hoje que ela veio sorridente, estava trocando uma ideia com o Leite, aqui o nosso apresentador também. Estava trocando uma ideia, veio por aqui, já trocando, já... Bom, já começando. Agora, sabe aquela pessoa que chegou, o almoço estava pronto? Então, ela chegou com o cheirinho da comida. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você aí de casa. É claro, quando a gente não revê assim, né, esses apresentadores que a gente teve o privilégio de dividir algum programa, né, como por exemplo o André Leite, a gente tem que trocar uma figurinha, Trocar né? uma figura. Nem que seja faltando 5 minutos para começar o programa. Mas o bom mesmo é estar com você aqui mais um dia, para quem está nos assistindo ao vivo, né? Segunda-feira, pré-feriado. Imagino que você esteja aí, talvez de boa em casa, né? Tem muita gente que consegue emendar. Ou então tá enlouquecida com a criançada correndo toda, né? Gente, vocês acreditam? Hoje me deu um branco. Fui entregar meu filho na escola, adivinha? Não sei o que aconteceu. Tinha aula. Aí ela entregou pra quem? Pra Trouxe quem? ele. Entreguei. Pro guarda, o guarda que tava lá pra ver se a escola tava fechada. Entreguei pro pai, acho que agora ele chega aqui, que Pronto, meu vai marido dar tem tudo reunião. certo. Hoje a Silvia tá lá, né, com o Davizinho fazendo esse contexto. Ele adorou, né, que vai dar uma curtida a mais. É muito benção, gostoso, uma benção. né? Mas, meu querido, mais uma vez, a gente tem aqui o nosso programa, como sempre, sendo uma utilidade pública. Mas quando a gente fala de saúde, como é bom, né? O conhecimento liberta, a prevenção também. E a gente está no mês aí para o macharedo, para o seu esposo, para o seu filho, para você que está acompanhando a gente, é o famoso Novembro Azul, essa bandeira que se arrasta durante todo o ano, mas tem um mês de consciência para a gente poder falar. É isso, muito legal. A produção colocou um dado aqui pra gente, né, que isso começou em 2011 com o Instituto Lado a Lado pela Vida, essa campanha Novembro Azul, o que foi muito proveitoso e tem sido, né, cada vez mais, porque a campanha é justamente para combater o câncer de próstata, mas principalmente trabalhar com a prevenção, né, que a gente comentava aqui antes de começar o programa, talvez para os homens, né, que não foram educados assim desde adolescentes, a sempre frequentar um médico, né, diferente das mulheres que sempre vão ao ginecologista. Então, criou-se muitas brincadeiras, muitos estigmas, Eu acho até preconceitos. que algumas brincadeiras, se você tirar isso também, brincar faz parte né? do homem, com toda aquela pessoa que não se ofende, né? Mas aquele que troca figurinha é Mas legal. é que às vezes por conta da zoeira e da brincadeira, acaba não indo também. Aí a questão é, quando você tem uma cultura de fugir disso, por justamente essa cultura te afastar, aí é a mesma coisa que o medo, né? O medo é positivo, mas quando ele está te privando de algo, você já tem que repensar. E outra, você tem que ter medo de não ir. O doutor estava falando aqui nos bastidores, nós temos hoje um urologista que vai sentar aí na sua casa. Já a gente vai saber que tipo de chá o doutor quer, tá? Vai tranquilo. Consulta ficha dourada hoje. Olha, 1 em cada 6 homens, né, vai ter o câncer de próstata. Né? Então, e depois de uma determinada idade, o doutor vai ter, inclusive, o privilégio de falar para você que é um pouco mais velho, perto dos 80 anos, ele trouxe alguns dados. Então é o seguinte, você quer passar mais tempo com a tua família ou quer ficar de bobagem aí? Até quando? Então vamos fazer o seguinte, já o nosso doutor vai abrir o telefone aqui para você, para ele tomar um chazinho e tirar todas as suas dúvidas, programaço do Novembro Azul, Suza. É isso aí, chega junto, Entre Família está no ar, semana começando por aqui, você que é mulher que está nos assistindo, já manda pro marido, pro amigo, pro tio, pro pai, para todo mundo aí, tá bom? Entre Família vai pro intervalo e volta já. Entre Família está de volta. Hoje vamos falar sobre Novembro Azul, combate ao câncer de próstata. Você é o nosso convidado especial para estar aqui junto com a gente. E a gente quer a sua interação aqui. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, esse é o momento de perguntar, né, Cris? Verdade, tá? Olha, e se você inclusive tiver... eu tenho vergonha de algo, eu não gostaria de expor o nome do meu marido, não tem problema não, manda de forma anônima. Porque a sua pergunta, inclusive, pode elucidar outras pessoas. E se quiser mandar nome também, ou a você que já fez o exame, tinha um preconceito, para você que venceu um câncer de próstata, para você que levou um susto da vida, mas Deus te deu uma oportunidade de girar. Abre teu coração, o WhatsApp é o 12983150249. Você vai fazer o pessoal do Macharedo, você me permite aqui? Claro. Rapidinho. Por favor. Não me troca de canal, tá? A tua mulher tá te pressionando aí do lado, fica esse programa para você, tá? Só entre nós aqui, tá? Fechou, voltei só falar. Isso aí. Hoje eu tô aqui só de coadjuvante, viu, homens? Não, você vai perguntar. Não, vou perguntar, mas mas fala pro marido. quero que esse momento seja que os homens brilhem aqui, tá? Tá bom? Pra gente sair daqui super bem informado. E que é muito bom também a gente, como mulher, se informar, claro. Porque aí a gente tem condição de... E digo mais, tem muito homem, o doutor vai falar isso aí, tá? Que vai no médico porque a mulher arrasta. Então, as mulheres, além de ir no médico, elas salvam a vida do macharedo.
que pega pela orelha, às vezes, para levar no médico, vai indo, porque vai com febre. Sabe aquele A gente negócio? é chata, mas é pro bem. É pro bem. Por arrasa. favor, respeite sua mulher e vá no médico. E hoje ele vai estar aí na sua casa. Se você não vai no médico, a gente leva o médico até você. Por favor, Suza, tenha a bondade, Bora presente o nosso lá. doctor aí, que veio cedinho, já estava tirando nossas dúvidas, como sempre, nós consultamos gratuitamente. Ah, a gente tem que aproveitar, né, quando o médico está aqui junto da gente, se informar. É com muito carinho que a gente recebe aqui pela primeira vez no Entre Família o Matheus Siqueira, médico urologista. Ele também tem especialidade em cirurgia minimamente invasiva, muito legal. Ele é formado pela Faculdade de Medicina, né, em urologia, pela USP. Tem outras especialidades também, tem uma na Califórnia. E depois de se formar, crescer e se especializar, voltou aqui para a sua região, para o Vale do Paraíba, onde ele faz atendimento, que gosta desse atendimento personalizado também junto aos pacientes. A gente recebe o Matheus, doutor Matheus, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Espero poder ajudar vocês e todos os telespectadores aí com informações. Com certeza. Acho que a gente pode começar do começo então, né, Cris? Vamos. Explicando o que é a próstata. Bom, a próstata, obviamente, que é um órgão exclusivamente masculino, tá? Ela fica na região da pelve, abaixo desse osso que a gente tem aqui na pelve, em íntimo contato com a bexiga e com o reto, que é a parte final do intestino. É um órgão que tem importância na questão reprodutiva. Ela produz o líquido que vai facilitar com que os espermatozoides consigam fecundar o óvulo na mulher. Então, ele é um órgão reprodutivo que produz esse líquido seminal para facilitar a reprodução humana. Muito bem, porque a gente fala às vezes, da próstata, fala do câncer, Novembro Azul, mas não sabe o que a próstata faz. Tá aí, ó. Agora você já sabe, tem ligação total nessa questão reprodutiva, né? Agora, doutor, esse órgão, né, essa parte aí, ela é silenciosa, porque um exemplo, né, colocando, estou com uma dor de garganta, uma dor aqui, né, dor estomacal, tal, coisas que são os clichês, inclusive tem os médicos de plantão de cada casa, tem aqueles que não são formados em medicina, mas medicina do mundo, que tem um monte de chazinho e tal. Como é que é o comportamento quando tem um problema na próstata? Ela é mais silenciosa? Acho que essa é uma pergunta interessante, a gente precisa diferenciar a próstata entre as doenças que ela pode ser acometida. Então, muito mais comum do que o câncer de próstata, que talvez seja o nosso foco aqui, é o aumento da próstata. O envelhecimento natural do homem faz com que a próstata possa aumentar. A urina passa por dentro da próstata. Então, com esse aumento da próstata com o envelhecimento, o canal da urina por onde passa o fluxo, ela vai ficando cada vez mais estreito, dificultando a parte miccional do homem. Então, o homem começa a sentir jato fraco, ele acorda à noite mais vezes para ir ao banheiro, às vezes vem a vontade de urinar e não consegue segurar, ele precisa sair correndo. Então, o aumento da próstata, que é chamado de hiperplasia prostática benigna, que não é o câncer, traz muito mais sintomas e é muito mais comum, felizmente. Mas até aí sem dor? Sem dor, não causa dor. Existe uma doença específica que causa dor na próstata que chama prostatite, mas aí é uma infecção bacteriana que pode ser muito grave. Febre alta, dor para urinar, dor no reto, é um quadro bem típico, bem característico, tá? Essas doenças mais comuns, crônicas, tipo o câncer e o aumento, elas não causam dor, causam esses sintomas de obstrução ao fluxo urinário. Certo. Porém, o câncer, ele tem uma peculiaridade, ele cresce na parte externa da próstata, costuma aparecer na parte externa da próstata. Então, ele não comprime o fluxo de urina. Então, é um problema mais silencioso. Por isso que quando... Já adiantando um pouco, o toque retal, né, o exame digital da próstata, que todo mundo teme, é tão importante, porque quando a gente faz o exame do toque, a gente consegue sentir essa parte periférica da próstata e sentir esses nódulos. Então, esse é o fato de fazer o exame digital da próstata, porque o crescimento do câncer costuma ser periférico. Já o aumento benigno da próstata, que causa mais sintomas, é mais na parte de dentro da próstata, que obstrui o fluxo de urina. Essa é a grande diferença. Mas quando tem câncer nessa próstata, ele também aumenta de tamanho? O tumor, mas não costuma comprimir. Quando comprime, aí já é um grau muito avançado, provavelmente o paciente pode ter sangramento. Então, assim, quando que o tumor de próstata traz sintomas? Basicamente, quando ele está avançado e já se espalhando. O tumor de próstata, ele costuma se espalhar para os ossos. Então, um dos quadros, quando a doença é avançada, é dor óssea. Dor nas costas, dor no quadril. Isso em tumores avançados. Localmente, o que pode acontecer aí também, sim, sangramento na urina, pode causar uma obstrução urinária,
Mas aí são quadros já que provavelmente você não vai conseguir um tratamento curativo. Você vai conseguir controlar os sintomas do paciente, trazer uma qualidade de vida para o paciente, mas provavelmente ele não vai ter cura da doença. Volta só um pouquinho, você falou que a próstata faz parte do sistema reprodutor masculino. Quando esse órgão tem um tumor, quando tem um câncer, ele atrapalha essa reprodução, já que ele fica externo? Talvez não. Geralmente não, primeiro porque nós estamos falando de homens mais velhos, né, acima dos 50, 60 anos, que geralmente não estão à procura de reprodução. Mas, de qualquer maneira, não interfere na questão da reprodução, porque o local que ele acomete não vai envolver toda a próstata. Então, outros lugares da próstata poderiam produzir esse líquido que é necessário para a reprodução. Entendi. A questão da idade, já que você tocou nesse assunto, né? Qual a idade recomendada para fazer o exame e qual é esse exame? Porque eu estava conversando sobre essa pauta hoje, né, com um amigo. Eu já sei o que ele te falou. Ele falou assim, ó, vai chegar nos 40, mas eu primeiro vou no do sangue. Se aparecer no do sangue, depois que eu vou no do toque. Não, ele disse que quando fez os 40, foi morrendo de medo no consultório. Ele já foi assim, ai meu Deus, que hora que vai acontecer? Mas aí, pela surpresa dele, né, com 40 anos, é o exame de sangue. Eu só achei engraçado esse lance dele ir morrendo de medo pro médico, né? Você vê que o que a gente falou ali no começo do programa é super verdade. Mas então, qual que é a idade certa para fazer o exame? Que tipo de exame é? E se o câncer, o câncer de próstata atinge só homens acima de 40 anos? Abaixo de 40 anos é extremamente raro. Abaixo de 50 também é extremamente raro. Existe uma confusão, né, na população da idade de 40 anos. Eu não sei de onde surgiu isso, mas, na verdade, todas as grandes sociedades, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Europeia, eles preconizam com que esse início de rastreio de tumor, ele aconteça a partir dos 50 anos, na população geral. Tá? Existem certos grupos que precisam antecipar esse rastreio para 45 anos. E essa população de risco que a gente fala, são pacientes cuja a família teve história de câncer. Por exemplo, se seu pai teve uma história de câncer com 70 anos, com 65 anos, provavelmente você vai precisar investigar com 45. Tá? E a outra população de risco é a população da cor negra. Eles também têm a predisposição maior para ter esse tipo de câncer, então também precisam ser avaliados a partir dos 45 anos de idade. Doutor, agora um exemplo. O pessoal fala muito a diferença dos dois exames, do toque e do exame de sangue. Existe mesmo essa questão? Olha, vamos fazer o de sangue se tiver alguma diferença e tal, porque conversa-se muito sobre isso. Mas, assim como o senhor deu o conceito ali, qual a diferença dos dois? Quem entra primeiro, uma idade de abaixo de 50, só faz o de sangue? Como que funciona? Não, na verdade, eles são para ser feito concomitante, tá? Um não exclui o outro. A diferença é que o PSA ele é muito mais sensível, ele detecta muito mais precocemente alguma alteração. O PSA é? É o exame de sangue, tá? É uma molécula produzida somente pela próstata, então quando ela está alterada, não quer dizer que é indicativo que a pessoa está com câncer. Ela pode ter, por exemplo, um aumento da próstata que eu comentei no começo. Prostatite. A prostatite ou o simples aumento prostático, né, que é a hiperplasia prostática benigna. Então, um aumento de PSA não está indicando que essa paciente tem câncer. Indica que você precisa tomar cuidado, fazer talvez outros exames ou seguir esse paciente para ver como vai a evolução desse PSA. Tá? Então, é para ser feito no início do rastreio, seja com 45, seja com 50 anos de idade. Com 40 não precisa? Não precisa, não precisa. Nenhuma sociedade né, que nos orienta fala a partir dos 40 anos. Mas tem algum homem assistindo e tipo assim, não, mas eu quero garantir, eu tenho muito medo, pode ir tranquilamente também fazer com 40 anos? Pode, mas veja, como é uma população que não está sob risco de desenvolver o tumor, você está, às vezes, imagina que um paciente de 40 anos faça o exame de PSA e, por algum motivo, esse exame venha um pouco alterado, por alguma simples alteração ali orgânica, e não é tumor. Você vai sujeitar esse paciente a exames muito mais invasivos, por exemplo, uma biópsia, que é feita através do reto, existe risco de sangramento, infecção, num caso que provavelmente não há necessidade. Então, você vai tirar esse paciente um dia da casa, porque ele vai ter que ir para o hospital fazer a biópsia, existe o risco dele ter uma complicação. Então, os exames devem ser feitos para aquela população que é indicado. Não adianta a gente querer dar tiro para todo lado também e tentar achar. Inclusive,
Nós, urologistas, defendemos o rastreamento do tumor a partir dessa idade. Existem sociedades de geriatria, sociedades clínicas que não recomendam o rastreio pelo risco principal dessas complicações que eu comentei da biópsia e por o tumor de próstata ser, na grande maioria, um tumor indolente, ou seja, é um tumor que ele cresce muito devagar, você acaba tratando pessoas que provavelmente não necessitariam de tratamento. Então, já pulando um pouquinho para frente. Nem todo tumor de próstata que você faz o diagnóstico, ele necessariamente vai precisar de uma intervenção curativa, digamos assim, um tratamento agressivo, como radioterapia, cirurgia. Existem alguns casos que você pode seguir o paciente, que é tão lento o crescimento do tumor, que provavelmente esse paciente que já é hipertenso, tem colesterol alto, que já infartou, provavelmente ele vai sofrer de alguma outra doença e o tumor de próstata não vai acabar evoluindo para óbito nesse paciente, entendeu? Gente, que interessante, Que interessante poder ter... mesmo. Porque a gente vai construindo, Suza, às vezes mitos e até obscurecendo a verdade por justamente ter questões cinematográficas ou conversas de churrasco lá, que você conversa e você sai de lá com laudo médico, né? Então, mas vamos fazer o seguinte, Suza... Tanto é que esse amigo que eu falei para você, com 40 ele foi fazer esse exame, né? Não precisaria, já que é acima dos 45. Justamente essas conversas que nos levam a acreditar que não, com 40 você faz o de sangue, depois com 45 não sei o quê. Nada disso, gente. A propósito, no próximo bloco, né, que você ia falando, a gente vai... Ter mitos e verdades. Isso que é muito bacana, porque vai quebrar a infância de muita gente. Aquele negócio, naquela conversa. No Natal, por exemplo, o tio como é que é, do pavê, que tem essas informações, vai cair por terra. Por quê? Porque você aprendeu no Entre Família. A gente faz uma pequena pausa e volta já já com mitos e verdades, onde o conhecimento vai ser servido aí na sua casa. A gente volta já. Entre Família está de volta. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje falando de um assunto super sério, muito importante para a saúde, para a qualidade de vida, que é o Novembro Azul, né? Estamos tratando aqui sobre vários assuntos envolvendo câncer de próstata, como prevenir, qual a idade certa para fazer o exame, como, quando, porquê, onde, né? O nosso doutor aqui presente, urologista, está trazendo todas essas informações. Eles já estão ali a postos, o Cris e o doutor, né, para fazer a dinâmica de mitos e verdades. Então, esse é o momento que eu convido você a parar tudo que você está fazendo aí para prestar atenção nessa dinâmica. É super legal para você ver o que é mito e o que é verdade. Enquanto isso, eu tenho aqui nas minhas mãos a nossa revista maravilhosa Fique Leve, que trata justamente desse assunto de saúde, de qualidade de vida, né? Como manter o equilíbrio, como realmente conseguir essa vida leve. Será que tem como? Será que é possível? Isso envolve, né, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Quando isso está tudo muito bem equilibrado, a gente consegue ter essa leveza na vida. Mas eu sei, tá? Eu sei que há dias e dias a vida realmente é uma montanha-russa. Mas se a gente está cada dia tentando cada vez melhorar o nosso estilo de vida, com certeza a nossa vida tem mais chances de ser mais estável, mais tranquila, menos montanha-russa, né? Pois bem, essa revista é um presente para você que é nosso telespectador, faz parte do projeto Anjos da Esperança, então todo o custo já foi feito, então você fica tranquila, porque para você sai totalmente de graça. E como que você faz para receber na sua casa? E se tivesse já essa tecnologia, minha senhora, meu senhor, eu só faria isso aqui e já te entregava aí, assim, né? Mas ainda não tem, talvez, será que um dia vai existir? Enquanto isso, a gente tem uma tecnologia maravilhosa chamada celular, WhatsApp, telefone, né? Para quem tem telefone fixo, já pega aí, anota 12 21 27 31 21 para você ligar. Mas eu falei telefone fixo, enfim, você liga do seu celular, fica à vontade. Quem quiser ligar, é só pegar esse número que eu estou passando para você e tá passando aqui na sua TV. Você liga e fala o seguinte, ó, tô assistindo aqui o Entre Família, quero muito essa revista Fique Leve, tô precisando. Aí é esse número aqui, ó, 12 21 27 31 21, tá bom? Agora, se você quiser mais fácil ainda, é o WhatsApp, né? O DDD é o mesmo, 982444449. A produção já trocou, ó, tá passando aqui agora, aqui. 982444449. Você manda um oi, fala, olha, quero receber a revista Fique Leve, eu estava assistindo Entre Família, por favor, quero uma. Recebe um link, faz o seu cadastro e daí essa revista chega no seu endereço, tá bom? É uma revista maravilhosa para que você entenda esses princípios básicos que vão te nortear para ter uma qualidade de vida melhor. E agora, bora saber sobre os mitos e verdades envolvendo câncer de próstata?
Então, É bora isso lá. aí, isso aí, Suza. Bora lá, o nosso Novembro Azul tá aí. Hoje eu tô aqui em homenagem também, né? Tô de azulzinho para você, parece um pouquinho de preto, mas é um azul marinho. Estamos juntos agora. E para agora destronar o tio do pavê do Natal, que é o médico, mas tranquilista, tá? É saúde emocional, não vai chegar no tio também sendo sincericida. Tio, você não sabe? Mas não, calma aí. Brincadeiras à parte, é um compromisso com a saúde e uma utilidade pública. O doutor está aqui, doutor Matheus, o nosso urologista, Matheus Siqueira, sentadinho com você na sua sala. E aqui a gente tem alguns mitos, algumas verdades que a gente vai trazer para elucidar o nosso telespectador, para a gente poder conversar um pouquinho. Doutor, eu só tinha dado uma informação no bloco anterior, inclusive focando, né, essa questão do toque. O pessoal foca, justamente ele tem algo muito interessante na saúde desse paciente. Bom, a gente havia comentado, né, do método de fazer o rastreio nesses pacientes, nessa população, para tentar diagnosticar o câncer de próstata. A gente falou do PSA, que é o exame de sangue, e faltou comentar do exame do toque, propriamente dito. O toque é importante porque em até 20 a 25% dos casos, o PSA não está alterado. Então, você detecta o tumor ali, o nódulo, a suspeita para um tumor, no exame de toque. Então, por isso que eles não podem ser feitos separados, ou só um ou só outro. Eles são complementares. Se complementam. Tá aí, viu? Tá aí. Para você que só valoriza o PSA, ele é uma parte do processo e tudo isso é a sua vida que está em jogo. Vamos lá, então. Primeira questão que a gente vai colocar em xeque para você de casa, você pode participar achando se é mito ou é verdade. Aqui, então, nós temos o nosso primeiro passo, nosso primeiro pilar, atenção. Doutor, o câncer de próstata é uma doença da terceira idade? Isso é mito ou é verdade? É mito. Veja, obviamente que os pacientes da terceira idade, a partir da sexta, sétima década de vida, têm uma incidência maior para o tumor. Porém, a gente tem casos de paciente a partir dos 45 anos, como eu falei, por isso que o rastreio começa nessa idade. 40, 45, 50 anos de idade, que ainda não é considerado terceira idade. Então, esse tópico aí é um mito. A gente tem que fazer o rastreio na população indicada no início dos 45, 50 anos. Muito bem, tá aí, ó, 45, 50 anos, você tem que começar a fazer o rastreio. Obviamente, né, a partir dos 50 que você tem um risco maior, mas ó, prevenido aí, tá? Então, essa questão toda só da terceira idade é um mito. Tio do pavê está sendo destronado aqui na nossa tarde. E tio do pavê, você já fez o toque? Já não? Já fez o exame? Já foi no neurologista? 55 não foi ainda? Eita, bora lá, hein? Segundo contexto chegando para a gente, será que é mito ou verdade? Bora lá. Exames são só para quem tem histórico familiar? Então, olha, se não teve ninguém na família com câncer de próstata, não vou fazer porque não tem, vou gastar dinheiro, né? A minha mulher está aí, vou pegar esse dinheirinho, vou comprar um sapato para viajar esse final do ano, aquelas desculpas, né? Eu uso razões para justificar minhas emoções e o medo de ir no médico, doutor. Infelizmente, não vai dar para justificar dessa maneira, porque todo homem, a partir, né, como a gente comentou, da idade, precisa fazer o rastreio. Todos eles estão sob o risco de ter um tumor de próstata. A gente já comentou, o câncer de próstata é o câncer mais comum, tirando aqueles de pele, que são extremamente comuns, é o câncer mais comum na população. Então, claro que quem tem histórico familiar, ele provavelmente tem um risco maior de ter esse tumor, tem que ser investigado precocemente. Simplesmente um dado, para quem tem um parentesco, um familiar com câncer de próstata, o risco aumenta 2 vezes. Para quem tem 2 familiares que teve história de câncer de próstata, o risco aumenta 3 vezes. Então, esse é um dado importante para deixar alerta quem tem histórico familiar e para quem não tem, fazer a investigação na idade correta. Muito bem, chegando para você, tio do pavê, mais um mito aqui, hein? Plaquinha, parabéns para o nosso pessoal da Dinâmica, muito legal o imã aqui. Então, mais um mito desvendado. Não é só para quem tem histórico familiar, porém, quem tem o histórico familiar tem mais riscos, portanto, precocemente você tem que procurar e alertar também, né? Porque, ó, se é um tio que tem, alerta seus primos, não é só você que você tem que ir no médico. Tem que alertar o macharedo que vai com você no futebol e dizer que você foi, está tudo tranquilo, normalizar essa coisa, para você, inclusive, ter seu primo vivo para poder, né, não faltar no futebol de segunda-feira. Brincadeiras à parte, é muito sério. Mais uma plaquinha da verdade aqui na nossa tarde, urologista de graça no nosso Novembro Azul. Chegando aqui, é mito ou verdade? Nível alto de PSA é um sinal que tem o câncer de próstata. Para quem está ligado no programa, no bloco anterior, o doutor colocou isso, hein? É aquela provinha rápida para o Enem. E aí, doutor? Esse é outro mito, né? Simplesmente o nível alto do PSA, ele não indica que tem um tumor de próstata. Indica que a próstata está sendo acometida por algum problema. Pode ser ela um câncer ou pode ser o aumento
prostático benigno, que a gente chama de HPB, que é o aumento natural da próstata com o envelhecimento, ou prostatismo. A gente consegue, quando pega um PSA alterado, obviamente que vendo a história, fazendo a anamnese, né, que é a entrevista com o paciente, vendo alguns exames, a gente consegue determinar se esse PSA ele está mais ligado com o risco de ser um tumor ou mais ligado com o risco de ser um aumento benigno ou uma infecção. Então, a gente consegue avaliar olhando o valor do PSA, mas simplesmente PSA alto é câncer? Não, não é. Caindo por terra na nossa tarde, Novembro Azul, atenção, atenção, plaquinha aqui carimbando mais uma mentira, meu querido, é mito. E você sabe de que jeito? Como é que você soube? Hã? É Entre Família na sua tarde. Bora lá. Tô chegando aqui, hein? Até agora tá 3-0 pro mito aí que caiu na sua tarde. Tá gostando? Anota, depois esse programa vai para o YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação. Daqui um tempinho vai para o nosso NT Play também, onde está tudo guardadinho, bonitinho. Vem série nova, hein? Vem série nova na web, uma benção. Vamos fazer o seguinte, benção vai ter você. Ah, você quer mais um mito? Calma, não acelera tanto, vamos absorver juntinho aqui. Bora lá. Aqui, mito ou verdade? A prática de atividade física ajuda na prevenção? Depois até tem uma pergunta sobre uma prática aí, porque existe um mito também sobre uma, mas já vamos colocar aí. E a prática, esse estilo de vida, doutor, onde eu faço esporte, eu me alimento bem, eu pego aquela D3 do sol, eu tomo água, e esse corpo está redondinho, será que ajuda em alguma coisa? Sem dúvida. Já existem trabalhos mostrando que a obesidade é um fator de risco para câncer, não só o de próstata, mas vários outros tipos de câncer, mas o de próstata seria que a obesidade é um fator de risco. Ou seja, se você tem uma vida saudável, fazendo atividade física constante, obviamente, provavelmente você vai ter vai ser uma pessoa mais magra, vai ter uma qualidade de vida maior, logo você vai ter menos risco para ter o câncer de próstata. Então, veja, acho que a prática de atividade física vai ajudar o ser humano como um todo, né? Faz bem para o sono, para as atividades, para diversos tipos de câncer, e o de próstata é um. Então, muito bem. É verdade. Tá aí, gente. Você sabe o quanto que a gente serve aqui os nossos programas de forma integral, né? Você tem programas que falam da questão mental, psicológica, do corpo também, e, é claro, espiritualmente, nessa triqueta, onde a gente consegue ver, né, o ser humano de forma integral. Agora, doutor, ainda pegando carona nessa questão do exercício, lembrei agora, mas mais aquele papo que a gente conversa no futebol, conversa com o Macharedo, o banco da bicicleta, você já teve essa questão toda? Deve ser no consultório direto. Não, porque o banco tal, ele fere a próstata, então tem que ter um banco específico. O ciclista corre um risco maior. Doutor, é mito ou verdade o banco da bicicleta? Porque dói, né? No início, dependendo do banco, até se acostumar. Aí eu falo, não, doutor, ferindo a minha próstata. Aquele doutor de plantão da bike ali naquele momento. Não, esse é o mito. Veja, a próstata está dentro da pelve renal, ela está praticamente protegida por um arcabouço ósseo muito grande. Né, para a próstata, para o banco incomodar, teria que ter um trauma muito grande, né? Então, assim, o ciclismo em si não é nenhum fator de risco para câncer, muito pelo contrário. Fazer atividade física é muito melhor, você recebe muito melhor benefício fazendo exercício físico do que o trauma da próstata. Então, esse é um mito dos grandes. Ó, tá chorando agora? Deixou de fazer bike quanto tempo? Faz o seguinte, vai chorando pedalando, que não tem problema nenhum com a próstata, compra uma bike para sua esposa, os dois vão pedalar, tá? Vai doer um pouquinho como para tocar violão, né? O dedo vai acostumando depois o banco. E outra, se especialista, compra um banco bom, né? Compra uma bike boa, dê jeito aí para dar tudo certo. Doutor, eu já vou para os últimos dois aqui, mas aquele papo de notebook no colo, ou celular no bolso, ou tem gente que usa carregando, né? E sempre aqui, pé da genitália aqui, ó, o pessoal está usando essa questão da radiação e tal. Isso aí é mito ou verdade? Aí a gente foge um pouco da questão do câncer, tá? Como a gente está no Novembro Azul, é a saúde do homem, não necessariamente o câncer de próstata, eu vou dar umas dicas. O problema do notebook ou de qualquer fator que cause calor na genitália, ela vai influenciar na fertilidade do homem. Os testículos, eles são naturalmente para fora porque eles trabalham numa temperatura diferente do corpo humano, mais baixa. Quando você coloca qualquer material quente ali, seja o computador, seja o celular ou algum trabalhar em fornalhas, você altera a temperatura do testículo e você pode gerar infertilidade no futuro. Então, esse é o grande risco de... Rapaz, doutor, tinha que vir aqui. Ó, acabou esse negócio do notebook. Ah, não, a próxima não é. É o teu filho aí, teus filhos, a questão toda. Então, ó, vão conduzir na temperatura certa. E a natureza é tão legal, você sabe, né? Dá um pouquinho de calorzinho, Exatamente. os testículos dão uma aliviada. Depois dá um friozinho,
encolhe. Natureza, Deus sabe Ele quer garantir a temperatura, meu queridão. Isso aí, ó, esse Deus é maravilhoso. Você tá brincando. Vamos fazer o seguinte, já que a gente está tendo uma aula bacana, vamos lá. Tá chegando aqui mais um mito ou verdade, você de casa, dá um zoomzinho aí, porque eu tô faltando aí no oftalmo. Homens negros têm maior risco de desenvolver câncer de próstata. Para quem chegou no primeiro e segundo bloco, já sabe essa resposta, doutor. Mito ou verdade? Esse é verdade. Esse é verdade. Como a gente já havia comentado, um dos fatores de risco para o câncer de próstata é a história familiar, como a gente comentou, e a população de cor negra tem um fator mais prevalente do câncer, então ele também tem que ser avaliado com idade menor do que a população em geral. Bora lá aqui. Doutor, tem alguma pesquisa? Não tem, o senhor está falando aqui com a Suzane, que não tem nada definido o porquê, né? Muito provavelmente essas questões são genéticas, né? Já vem dos ancestrais, alguma alteração genética, que a medicina, infelizmente, ainda não sabe tudo. A gente vai, ao longo do tempo, descobrindo, avaliando certas questões. E provavelmente essa questão é genética, a população da cor negra deve ter um gene ali que provavelmente facilita a carcinogênia, a formação do tumor na próstata. Estamos em investigação ainda. Eternos. Agora lá, vai dar tudo certo. Agora, doutor, vou deixar aqui com o senhor já essa plaquinha. A pessoa dizer assim, fui lá, o Cris não deixou nem colocar a plaquinha, gente, que mal educado. O exame do toque retal, causador, pessoal, né? E aí tem até brincadeira, né? Eu vou falar aqui coisas que o homem fala. Doutor, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o tamanho da mão do doutor. Ah, não, mãozinha menor aqui, até vou ir. Aquelas brincadeiras, né? Típica, doutor, essa é típica. olhe primeiro, não ligue para o médico, vá nele, né, e veja o tamanho da mão. Eu acho saudável essas brincadeiras, doutor, porque a gente brinca e tal, e isso é gostoso. Tira uma pressão, eu acho. Tira uma pressão, e até fui lá, vou ligar para o doutor amanhã, né, aquela brincadeira que o cara faz. Agora, desde que isso não prejudique. Agora, falando agora realidade, sem brincadeira nenhuma, aqueles mitos e piadas. Doutor, o exame, ele é doloroso, é demorado? Quanto tempo demora para fazer um exame desse e se dói, né? Não. Então, assim, esse é um mito, acho que talvez seja um dos maiores mitos da urologia. Isso que breca, né, acho que a procura dos homens na assistência com o urologista. É um grande mito, é um exame muito rápido, demora aí de 15 a 30 segundos, praticamente indolor. Que você tem um benefício muito grande, porque caso você esteja alterado e detecte um tumor, detectado no começo, você consegue taxas de cura de 95%. Ou seja, 15 segundos para você ter um resto da vida, né, plena aí com a família. Então, acho que não tem porquê. Doutor, por favor, feche. É mito, né? É mito. Mitos aí, o doutor coloca que é mito, essa questão toda, pronto, aí fechando. E agora eu vou aproveitar o seguinte, hein? Eu vou para o intervalo, eu sei que você deve ter muitas perguntas, o doutor vai estar sentadinho, vai escolher um chá. Eu quero fechar esse bloco, gente, 15 a 30 segundos. Você tem a chance de ficar mais tempo com sua família, de vivenciar com seus netos. Deixe essa bobagem de lado, esse preconceito. E outra, vá feliz, aquele que apostou na família, aquele que apostou na saúde, procure seu urologista. Olha, vá fazer exame. Meu pai falaria aqui, né? Meu pai, se estivesse aqui para fazer o programa, ele falaria assim, ó, crie vergonha na cara, meu querido, bora lá fazer isso aí. Mas é com todo carinho. A gente vai para o intervalo e a gente quer que o doutor tire as suas dúvidas, então vá mandando para a gente no 12983150249. A gente vai para um breve intervalo e volta já com você aqui no Entre Família. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa, consultando com o doutor, tirando dúvida, mergulhando na medicina. Eu que não posso ver uma agulha, né, desse tamanho aqui. E a Suzane perguntando coisas aqui que eu não posso falar para você, mas são dúvidas assim. Eu que estava perguntando? Você. Eu perguntando da sua pergunta. Enfim, perguntando da pergunta. O importante é que a gente está perguntando, e você? Mas já a Suza vai na tela, que são várias perguntas, a gente vai ter o quê, ó? Aqui de pergunta, ó. E o doutor matando no peito e fazendo gol com você aí. Mas antes, a gente prometeu também que o Lucas ia trazer para a gente uma matéria muito especial sobre essa cirurgia robótica, os avanços da tecnologia, nos ajudando, inclusive, nessa questão que é muito invasiva e tal. Você quer aprender um pouquinho sobre esse contexto? O Lucas preparou um material especial para você aí de casa. Luquinhas, traz para a gente, menino. Esses dias eu estava conversando com um médico e logo perguntei se bate realmente aquela história de que homem não gosta de cuidar da saúde. E foi até bom tocar nesse assunto porque estamos justamente no mês em que reforça a importância de nós, homens, estarmos em dia com isso. Aí nessa, o Dr. Dorival foi tão gente boa que aceitou falar um pouco mais sobre sua especialidade e também os avanços na medicina.
A gente usa, sim, robôs hoje para a gente ter cirurgias minimamente invasivas. Então, o conceito de uma cirurgia minimamente invasiva são cirurgias que causem menos possível trauma ao paciente. Então, trauma ao paciente, quanto mais a gente consegue fazer cirurgias, por exemplo, pelo canal, que são cirurgias endoscópicas, ou cirurgias que, no caso, a cirurgia robótica, quando a gente fala disso em urologia, são cirurgias por mínimas incisões. Incisões, por exemplo, do tamanho da nossa unha, tá? Mais ou menos 5 a 6 milímetros, onde a gente consegue botar um trocáter robótico e depois acoplar os braços robóticos nesse trocáter para que as mãos robóticas que têm o tamanho que eu falei para vocês possam trabalhar. Agora tem que parar de dar aquelas desculpas porque a cirurgia é super de boa, tranquila. É tudo muito avançado. Bem diferente da ideia de algumas pessoas que preferem não ir por conta do medo. E antigamente era tudo cirurgia aberta, né? Com os anos as coisas foram mudando para a laparoscopia. O conceito da laparoscopia já é uma cirurgia minimamente invasiva, que é uma cirurgia que a gente olha numa tela, né? Uma tela 2D, então uma tela, e aí a gente consegue operar olhando essa tela 2D. Mas noção de profundidade a gente vai aprendendo com o tempo, olhando, operando. O robô não, é justamente que nem você disse, eu tenho os meus olhos dentro do paciente, e isso causa uma diferença abismal de tecnologias. Agora se liga em como funciona tudo isso. O robô tem 4 braços. Um braço a gente usa para câmera, tá? E a câmera é diferente dessa câmera que a gente está vendo aqui. A câmera, ela pega um olho e ela tem, nessa câmera dela, tem 2 olhos. E esses 2 olhos convergem, deixando que o cirurgião, na hora que ele está fazendo a cirurgia, ele tenha uma noção tridimensional da cirurgia. Então, em vez da gente fazer cirurgias hoje, isso é muito preciso, isso é muito bom. Em vez da gente fazer cirurgias 2D, por exemplo, quem está vendo a nossa entrevista aqui, está vendo uma entrevista em 2D. Em vez da gente fazer tudo em 2D, o cirurgião pode trabalhar tudo em 3D. E a precisão que o 3D traz para o cirurgião é uma precisão fantástica. Eu consigo lá dentro do teu corpo e pegar um fiozinho de cabelo, se tivesse um fiozinho de cabelo, mas um fiozinho de cabelo lá dentro do teu corpo com a precisão que o 3D dá pra gente. Mas não é que é um robô que vai operar você. Não é bem por aí, né, doutor? E o robô ele é controlado justamente por um cirurgião. Esse cirurgião é num console, tá? Que ele entra como se fosse um grande joystick, um grande videogame, que ele entra ali nesse console e ele consegue enxergar 3D e ele tem a movimentação desses braços. E o que você faz no console, o robô faz exatamente a mesma coisa. Então, isso que é o conceito da cirurgia minimamente invasiva e da cirurgia robótica nesse escopo. E eu tô ligado que quando se fala em próstata tem todo um medo e tal. Mas ele explicou como é seguro esse método. A gente consegue uma precisão muito grande para conseguir separar os nervos. O homem é muito medroso, então o homem tem medo de, muitas vezes, tratar a próstata com medo de ter incontinência urinária, com medo de ter disfunção erétil. E o robô ajuda muito a gente a maximizar as dissecções para a gente ter os números melhores desses probleminhas. Depois eu fui testar um dos instrumentos usados na cirurgia, mas acho que é melhor eu ficar no jornalismo mesmo. E foi por meio da minha área que hoje eu entendi e compartilho com você que cuidar da saúde é sim para homem também. Muito bem, obrigada, Lucas, por essas informações. E agora sim, a gente chegou nesse momento da interação que o Cris falou, né? Muitas interações, muitas perguntas por aqui. Estava nesse momento explicando para o doutor, né, como que a gente ia fazer aqui. Pode colocar, senhora diretora, a primeira interação que chegar nessa tarde, por favor, na nossa tela aqui. O Alisson Rocha fala do Ceará, Beribé? Beribe, ou Beribe? Fica aí o questionamento, né? Beberibe, isso aí, Beberibe, no Ceará. O Alisson chega junto aqui com a gente. Olá, boa tarde. Gostaria de saber como o câncer de próstata é desenvolvido e tem algum tipo de tratamento natural? Bom, começando pela segunda parte, não tem. O que tem é você ter uma vida saudável, alimentando-se bem, fazendo exercício físico para prevenir esse tipo de câncer. Todo câncer é uma alteração na reprodução das células. Então, em algum momento, a sua célula está reproduzindo ali da próstata e por algum motivo ali celular,
uma das células acaba se desorganizando e se proliferando de uma maneira desorganizada. E aí esse crescimento desorganizado, ele acaba crescendo e trazendo o câncer. Então são fatores genéticos ali que fazem com que uma célula acabe se reproduzindo de maneira diferente do natural. Então, esse é... O Alisson, doutor, ele falou sobre tratamento natural, eu entendo que seja, sei lá, fitoterápico, né, de alimentação, não tem. Mas, obviamente, tem o tratamento médico para o câncer de próstata, obviamente, graças a Deus, que seria o quê? Hoje a gente tem basicamente 3 tipos de tratamento para o câncer de próstata. Então, assim, quando a gente faz a detecção do câncer de próstata, a gente se cerca de alguns exames para determinar se o câncer está localizado ou se ele está espalhado. Isso vai determinar o foco do tratamento. Quando ele está localizado, a gente consegue tratar através de cirurgias, pode ser ela de qualquer maneira, a gente acabou de ver na reportagem o tipo de cirurgia robótica, que é o mais moderno, digamos assim, ou a gente pode fazer a radioterapia, que também tem altas taxas de cura. Já quando a doença está espalhada, né, por exemplo, com metástase no osso, não adianta a gente tratar só a próstata, sendo que tem tumor em outra parte do corpo. Nesse cenário, a gente precisa usar os quimioterápicos. Na verdade, não é quimioterápico, são hormônios. O câncer de próstata, ele é alimentado pela testosterona. Então, um dos tipos de tratamento que a gente faz, a gente corta a testosterona para que os tumores que estão espalhados não aumentem e você tenha um controle da doença. Muito boa explicação. Então tá aí o Alisson. E quem chega agora é a Marlenice Santos. Marlenice, boa tarde para você. Se eu não estiver enganada, a gente já se conheceu pessoalmente. Um beijo para você, querida. Meu marido tem a próstata aumentada em 72 gramas. Isso é um indício de começo de câncer? Não. Acho que a gente comentou nos blocos atrás. A próstata pode ser acometida por 2 tipos de doença. A doença benigna, que é o aumento, a hiperplasia, é o aumento prostático. Essa próstata de 72 gramas, ela realmente está aumentada. Geralmente, dependendo da idade, a próstata tem de 20 a 30 gramas. Mas o aumento não é indicativo de tumor, tá? São coisas diferentes. Provavelmente ele deve ter sintomas urinários, dificuldade para urinar, acordar à noite para ir no banheiro, jato fraco. A próstata aumentando, está comprimindo o fluxo de urina e ele vai ter essa dificuldade. Mas são coisas diferentes. Já que a gente está falando sobre saúde do homem, não necessariamente também o câncer em si, nesse caso dessa hiperplasia, tem tratamento ou é lidar... Tem. Que legal. Você tem medicamentos, então a gente começa a tratar o paciente com medicamentos orais mesmo, para aliviar o sintoma e diminuir a próstata, desinchar a próstata, digamos assim. Quando o sintoma é muito forte, a pessoa mesmo com medicação não está resolvendo ou não quer tomar remédio, se parte para cirurgia. Existem cirurgias para desobstruir a próstata também. Muito bom, muito bom. Vamos a mais uma interação então. Sueli, o câncer de próstata pode deixar o homem impotente? Boa pergunta. Boa pergunta. O câncer em si, não. O tratamento para o câncer, sim. Porque agora você acabou de falar que tem que eliminar, ou diminuir a testosterona. Não só a testosterona. Imagine que os nervos que são necessários para ter a ereção, eles passam colado junto da próstata. Quando a gente vai fazer o tratamento cirúrgico, a gente tem que descolar o tumor desses nervos para evitar a impotência. Em alguns casos, a gente não consegue fazer isso porque o tumor está muito em contato. Então, a gente prefere sacrificar os nervos e retirar a próstata na totalidade, não deixando o tumor ali. Então, nesses casos, o paciente pode evoluir no pós-operatório com impotência. Isso acontece com a radioterapia também. A radioterapia nada mais é que um raio-x que vai ali e queima as células prostáticas, né, o câncer. Mesma coisa, como os nervos estão muito próximos, você acaba queimando os nervos da ereção também. Então, os principais fatores, as principais complicações do tratamento do câncer de próstata é a impotência e a incontinência urinária. Quando você fala sobre sacrificar os nervos nessa dura escolha aí, isso tem mais pra frente como resolver ou é uma coisa que vai ficar para sempre? Depende. Depende muito de como o paciente é previamente. Então, se você está falando de um paciente jovem que tem uma ereção boa, digamos assim, normal, provavelmente esse paciente vai recuperar através de medicações, etc. Quando o paciente é idoso, já sofre, já padece de impotência, você acaba que no pós-operatório provavelmente ele vai piorar muito. A gente sempre tenta com medicações orais, por exemplo, aquelas medicações para ereção, né, que tem hoje em dia. Quando não funciona, existe uma segunda linha de medicações que a gente usa, que são injeções
para tentar estimular a ereção. E em terceira hipótese, a gente coloca as próteses penianas, que são estruturas que mantêm o pênis ereto para se ter a relação. Muito boa essa pergunta, porque é uma curiosidade que eu imagino, né, propriamente masculina, e que traz mais um alerta da importância da prevenção. Porque como o doutor já colocou aqui, quando você faz isso de maneira preventiva, você tem chances absurdas, né? 95%, você elimina uma boa parte desse tipo de tratamento, ou quase que toda, né, Você doutor? Porque no começo... Você detecta o tumor menos agressivo dentro da próstata e a gente consegue preservar melhor essa função erétil através dos nervos. E como disse, né, o convidado na entrevista ali, a cirurgia robótica vem nesse sentido, de tentar, com a tecnologia, melhorar a precisão desse tipo de tratamento cirúrgico. Hoje se faz muita cirurgia aberta, né, que ainda é maior casuística, mas a cirurgia robótica vem evoluindo para tentar melhorar essa preservação nervosa que a gente fala. Isso aí, E ter menos consequências. Isso. Já que a tecnologia está aí à disposição, vamos usá-la para o bem, e que bom nesse sentido aí. Então fica aí alerta, gente, prevenir sempre. Olá, família Novo Tempo. Oi para você, Roseli de Belo Horizonte. Trabalhei na área de saúde 32 anos. Quando meu marido fez 50 anos, levei ele a primeira vez no urologista. Hoje não preciso levar mais, ele mesmo faz o controle anual, está tudo ok. Aí, foi o que o Cris falou, né, Rose? A mulherada leva, nem que seja na marra, mas que bom que você deixou um bom legado aí. Vamos a mais uma aqui. Alden Duarte. Oi, boa tarde. Boa tarde, Alden, para você também. Dá para evitar o câncer de próstata? Não. Evitar no sentido, tipo... não excluir. Tipo, o câncer de mama, por exemplo, se você tem na família, você ainda consegue retirar os seios, aquela coisa toda. A grande maioria, exato, são casos extremamente selecionados, cujo fator para se ter o câncer é algo bem determinado geneticamente. Acho que o caso mais famoso é o da atriz americana que tinha, Angelina Jolie, né, que tinha história, e ela tirou preventivamente. Hoje em dia não existe nenhuma indicação de tirar a próstata preventivamente. Mesmo porque você vai sofrer das consequências de você tirar a próstata. Então, infelizmente, não tem nenhum tratamento nesse sentido de evitar. Tendo a vida saudável, com alimentação, com exercício, você pode reduzir um pouco, mas não eliminar 100%. Muito bem. Dá tempo da gente chamar mais uma antes de sair? Tem uma na tela, Ana, e você chamou o intervalo. Eu leio ou não? Tá bom. Fábio Pérez, de Sorocaba. Fábio, boa tarde para você. Fui diagnosticado com câncer de próstata com 38 anos. Tinha dificuldade em urinar. Minha próstata era muito fibrosa e tive que fazer uma RTU. E foi constatado câncer. Meu PSA é enganoso, nunca passa de 1,0. Optei pela braquiterapia, pois era novo, recém-casado. Não quis fazer a cirurgia radical por conta das possíveis sequelas. Hoje estou com 50 anos. Faço exames anualmente, estou bem. Olha que interessante essa história do Fábio. É um caso raro porque 38 anos e entra naquela raridade que você... Exato. E na verdade, ele não foi, muito provavelmente pela história aqui, ele não foi rastreado para o tumor de próstata. Ele tinha o problema para urinar. O que seria hiperplasia. Hiperplasia, o aumento da próstata, que é natural. Nesse cenário, foi feito o exame de PSA, que era normal, de 1, considerado normal. Então, ele estava com sintomas urinários, optou-se por fazer uma cirurgia de raspagem de próstata, não cirurgia para câncer. Até então, ele não tinha câncer de próstata. Toda vez que a gente faz essa cirurgia de raspagem, que é para desobstruir o fluxo da urina, a gente pega esse material e manda para a biópsia. Certo. E nessa biópsia, constatou-se o tumor. Então, foi na sequência da cirurgia. Não sei se ficou claro isso. Ele foi tratar de uma coisa e acabou descobrindo outra pela biópsia. E aí ele complementou o tratamento com a braquiterapia, que é uma das possibilidades da radioterapia. É um tipo de quimioterapia, de terapia mais branda? específica. Mais Sim, branda? que você coloca localmente, você coloca alguns eletrodos dentro do abdômen e ele faz o tratamento com a radioterapia. Porque ele comenta, né, que por ser recém-casado... Ele ficou com medo, provavelmente, da impotência sexual, etc., né? Então, ele optou por fazer esse tratamento. Num caso desse, a cirurgia robótica poderia muito bem funcionar, por exemplo? Sim, hoje em dia, o padrão ouro, né? Oncologicamente, taxas de cura de cirurgia aberta e cirurgia robótica é o mesmo, tá?
Mas hoje a cirurgia robótica você tem ganhos, menos dor, recuperação mais rápida, melhor nível de potência e incontinência, né? Redução da incontinência. Então é um avanço, mas em taxas de cura, tanto a cirurgia aberta quanto a robótica, elas são semelhantes. Mas é a evolução natural, muito provavelmente no futuro a gente só vai estar falando de cirurgia robótica. Exatamente. Muito bom, doutor. A gente precisa chamar o intervalo e na volta, olha só, na volta tem estreia aqui no Entre Família, tem um novo quadro falando sobre cidadania. Então se liga, não saia daí, o Entre Família volta já já. Estamos de volta, o papo está aqui, olha, solto. E quando é informação, quando é saúde, eu fico muito feliz, tá? Porque ser um programa que realmente ele tenha essa eficácia, né? Ele tem que fazer diferença na sua vida. E a gente quer agradecer também esse ano, tá? Estamos nos últimos meses deste ano de 2022 e agradecer você que é Anjo da Esperança. Você sabe que aqui a gente não tem um departamento comercial, ou seja, o nosso projeto de sustentabilidade é o Anjos da Esperança. Anjo, a gente fala que é mensageiro, né? É onde você, aí de qualquer parte do Brasil, se torna um doador. Quanto você acha, né? Tem pessoas de várias partes do país, cada um doando um pouquinho. É verdade. Você tem muito a agradecer? Cris, olha, eu consulto diariamente aqui na TV Novo Tempo, seja no Entre Família, no Vídeo Saúde, eu me informo aqui no Revista Novo Tempo, as questões espirituais, né? Nós temos o nosso Prime Time à noite, vários programas para você, e olha, não viveria sem a Novo Tempo. Então, tem muitas outras pessoas, a gente tem sonhos do ano que vem aí, ó, a gente quer entrar em uma rádio lá em Londrina, no Paraná, tem estúdio novo em Valadares, alô Valadares, está chegando estúdio novo também em Porto Alegre, estão sonhando para o ano que vem. Vai ter um programa, inclusive, para as mulheres, né? De pregação para as mulheres ano que vem. Vai ter aí, olha, tem uma série muito bacana, o Max na mochila, uma coisa muito assim. Esses dias eu estava vendo, né? Mochila do Max. Obrigado, Suzane. Então está vindo aí muita coisa. O Max é queridão aqui da Novo Tempo, você não conhece ainda, vai conhecer, porque a gente está sonhando com você. Cris, mas por que você está falando isso? A gente quer sonhar com você, então se torne um Anjo da Esperança. E esse mês de novembro é a doação de gratidão. Inclusive, dia 26, agora, a gente vai ter o Anjos em Ação, às 8 da noite, aqui na TV Novo Tempo, na rádio, transmissão pela web. A gente vai comemorar e vai sonhar com você. Faça a sua doação especial. É anjos@novotempo.com, é o nosso Pix. A chave é um e-mail, vá no seu internet banking. anjos@novotempo.com. Você pode ligar agora também, tem uma turma para te atender. E essa semana, nós vamos passar juntos a noite toda no Anjos. Eu estou no Anjos essa semana com uma turma muito especial, então no feriado vou estar com você às noites do Anjos da Esperança. Vamos ligar? 0 Operadora 12 21 27 30 30. 0 Operadora 12 21 27 30 30. Você escolhe a forma que você vai doar, com apenas R$5 a gente consegue enviar aquele guia. Aquele guia que eu seguro aqui na mão, ele vai para sua casa de graça, vai pelo correio, tudo é pago, né? A diagramação, a construção, a logística, tudo é você que é Anjo que nos ajuda, tá bom? 0 Operadora 12 21 27 30 30. Sou Anjo, sou Novo Tempo, mãos que transformam vidas. Dia 26, Anjos em Ação, e eu espero você às 8 da noite aqui na TV Novo Tempo, Suzane. Obrigado pela dica ali, né? É mochila do Max. Você falou o Vai. Max na mochila. Max com a mochila, eu lembrei dele de uma mochilinha, mas é uma série para os jovens aí que tá na agulha. Gente, tá vai na ter até agulha. estúdio da web ano que vem, para programação especial, então a gente está sonhando com o Anjo da Esperança. Estou ansiosa também por essa série aí. E é o seguinte, a gente já começou com estreia essa semana aqui no Entre Família. Ei, coisa boa, né? Por ocasião da eleição, né, se falou muito sobre cidadania. Inflou esse assunto, né? Cidadão, cidadania, aquela euforia toda. Pois bem, as eleições já se passaram, diminuiu um pouco esse assunto, mas aqui no Entre Família a gente resgata, porque a gente quer entender de fato o que é cidadania. Vocês sabem? Já parou para pensar sobre? Pois bem, a nossa repórter Maureen Fernandes vai trazer esse conteúdo aqui pra gente. Hoje é estreia, semana que vem tem mais, já te adianto, mas por hora a gente vai ficar sabendo primeiro então o que é cidadania. Pode rodar. Você sabe o que é cidadania? O que é ser um cidadão para você? Ser cidadão é respeitar as pessoas, Ai, o que é ser cidadão, gente? Eu sei, esqueci. Gente, peraí, corta. Ai, quer dizer, muita coisa, né? Ser cidadão é uma família brasileira tradicional, pai, filho, esposa, trabalha, tira o seu sustento do seu esforço, do seu suor, né? Já no seu trabalho. Isso é ser um cidadão para mim. Honestidade em primeiro lugar, respeito, né?
e amor ao próximo, que realmente está faltando, né? É você lutar pelo lugar que você mora, por melhorias, observar sempre, né, se está tudo ok, porque tem que pensar no outro, né? É a gente participar mais, né, da comunidade, é a gente, né, saber mais, né, sobre os benefícios que a comunidade tem, né, para nos oferecer, que hoje em dia não tem mais nada, né? Mas deveria ter, né? Para mim, ser cidadão é ser uma pessoa diferente, com exemplos bons, onde as demais pessoas venham olhar para você e venham espelhar em você. Seja bem-vindo à série Cidadania. A partir de hoje e nas próximas 3 semanas, a gente vai entender melhor o que essa palavra significa, quais os conflitos giram em torno desse assunto e qual o poder da educação e da sustentabilidade para termos uma sociedade melhor. E para isso, eu chamei especialistas em educação, direito e políticas públicas que vão nos cutucar e também inspirar a sermos melhores cidadãos. Bora começar? Cidadania é você poder pensar na questão dos direitos e deveres. É você poder agir numa perspectiva da interdependência, da coletividade. Cidadania é um conjunto de deveres e direitos dos quais eu sou titular. Eu sou titular de direitos, mas para cada direito existe um dever correspondente e, portanto, é disto que se compõe cidadania. Acho que tem isso também, os atos do nosso dia a dia, da nossa convivência em sociedade, com certeza também estão dentro desse conceito de cidadania. Então, é não sujar a rua que você compartilha com os outros, é não ofender a honra ou a crença dos outros, né? Respeitar a opinião alheia. Essa é uma boa medida também. A cidadania é saber exercer seus próprios direitos no limite do direito do próximo. Se a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, direitos e deveres andam juntos, de mãos dadas. Nós somos doidos para falar dos direitos que temos, mas não tão doidos para falar dos deveres que temos. Sempre quando eu penso, quais são meus direitos? Meu direito à saúde, educação, ter uma moradia digna. Mas qual que é o meu dever? A manutenção do coletivo é o meu dever. É levantar do banco de gestante ou idosos quando eu estou num transporte público. Esse é meu dever, não é fingir que eu estou dormindo. Direito à livre expressão, por exemplo. Eu posso me expressar livremente desde que eu não prejudique ninguém. Eu sou aqui de São Paulo, então eu não posso ir para Paulista e simplesmente fechar a avenida, que tem um monte de hospital por ali, sem avisar, lembrar que as pessoas também têm o direito à saúde, à livre locomoção. Então, assim, você pode se manifestar, mas já está ali o seu dever de cumprir o limite daquilo. Eu falo para os alunos, se você quer usar um banheiro limpo na escola, e é direito seu usar um banheiro limpo, é o seu dever manter este banheiro limpo. Então, é extraordinária a cidadania, porque ela faz esta correspondência entre os direitos que eu tenho e os deveres equivalentes a esses direitos. Com acesso à informação e à educação, já subimos muitos degraus quando o assunto é cidadania. Porém, sempre há mais para melhorar. Mas o que ainda falta para a gente chegar mais alto? Bem, essa é uma questão desafiadora, porque ela tem tantos desdobramentos e tantas variáveis. Eu penso que para que nós possamos melhorar enquanto sociedade, é sermos mais empáticos, é nos colocar no lugar do outro, é sermos mais generosos, né? Porque parece uma coisa pequena, piegas, mas tudo é mobilizado pela relação afetiva. Bom cidadão, ele precisa ser formado para ser um bom cidadão. Orientado, direcionado, educado. É esses processos educativos que precisam ser promovidos em casa e precisam ser promovidos na escola. Eu tenho
lutado muito para que a gente leve para os nossos currículos escolares conteúdos que efetivamente ensinem as nossas crianças a serem bons cidadãos. Sempre passa por educação. Então, a gente conhecer o Estado, entender, refletir sobre, por que a gente paga imposto, por que a gente vive em sociedade, por que a gente tem um Estado. Então, acho que a partir disso, a partir dessa educação cívica, eu realmente acredito que a gente conseguiria exercer melhor nossa cidadania, a gente conseguiria construir essa sociedade melhor para todo mundo conviver nela. Viver em sociedade é um desafio que precisa ser encarado com seriedade por cada um de nós. No próximo episódio, vamos falar dos conflitos gerados por aqueles que não levam a coletividade tão a sério assim, que adoram dar um jeitinho pra tudo. De onde que vem esse nosso jeitinho brasileiro? Qual que é a diferença entre ser inteligente e ser corrupto? Será que é possível cortar esse mal da corrupção pela raiz? A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau! Maravilha, tchau, tchau. No próximo episódio você continua essa série. Parabéns para a Mauri, tá muito bacana. E a gente sempre ganha conteúdo aqui, tem tanta coisa nesse programa que a gente aproveita que eu vou te dizer. E a gente vai descobrir um pouquinho, né? Será por que a gente tem esse jeitinho brasileiro, né? Sempre que fala esse jeitinho brasileiro, ele pode ser bom, mas ele também pode ser bem ruim. Porque a gente está falando aqui sobre deveres e tudo mais, e a gente tem um jeitinho tipicamente brasileiro, às vezes, para resolver as coisas, né? Aquela questão da comparação, né? Se fulano rouba, eu estou pegando um pouquinho. Algo pior não melhora o meu ruim. A sua regra é o erro do outro. Então, a gente pode, inclusive, mudar esse tal de jeitinho brasileiro. Até porque a gente vai para outro país, você vai ver que, às vezes, o pessoal leva alguma coisinha que não gostaria de ser representado dessa forma. Mas a melhor coisa é o seguinte, quer mudar o mundo? Comece varrendo a sua calçada. E você, jovem, quer mudar o mundo? Comece arrumando sua caminha, que as coisas vão mudar, o planeta vai começar a mudar no seu quarto. Agora vamos voltar para a nossa sala da verdade aqui, aproveitar o doutor. Tem muita gente em casa precisando da nossa ajuda aqui, Suzane. Bora lá! Então pode colocar a dona Ana Isabel, que está nos dirigindo hoje, por gentileza. E tcharam! Quem chega é a Selma Jardim. Alô, Selma, seja bem-vinda. Meu esposo está com nódulos nos testículos. Tem alguma coisa a ver com câncer de próstata? E aí eu jogo aqui para o nosso doutor médico, Matheus, está com a gente? Muito provavelmente não. Não tem vínculo essa nódulo de testículo com tumor de próstata. Ele vai precisar de uma investigação, obviamente, para ver se é alguma doença dos testículos, né? Um ultrassom, por exemplo, já elucidaria bastante o caso. E nódulos não tem nada a ver com a varicocele, é outro contexto. Não, varicocele são as aquelas veias. Igual varizes, as varizes, né? Exatamente. Isso aí. Vamos para mais uma interação? Você aqui no Entre Família. Haroldo Aires. De Manaus. Ele é de onde? De Manaus. Um abraço, Manaus. Boa tarde, Haroldo. Me disseram que o ultrassom retal é o melhor exame. Isso é verdade? Trazendo mais um mito e verdade. Será que é verdade, doutor? Não, na verdade o ultrassom retal hoje ele fica para aqueles casos que a gente suspeita de tumor, para ele guiar a nossa biópsia. Então quando a gente vai fazer a biópsia de próstata, a gente faz pelo reto. A gente usa o ultrassom e, através dele, tira os fragmentos da próstata para confirmar que tem o câncer. Para diagnóstico em si, ou suspeita, não cabe. Doutor, uma simples curiosidade, né? Vamos colocar aqui todo mundo adulto, né? A próstata está embaixo aqui, colada no reto. E para fazer essa biópsia, ele vai ter que furar aqui e para chegar na próstata ou não? Pelo ânus. Então, se você introduz pelo ânus... E através do ânus você fura. Você vai com uma agulha atrás e você fura direto a próstata. Então, não tem contato com a pele, apenas com a mucosa do ânus, do reto, né? É por dentro. Por dentro. E aí esse exame vai mostrar onde é o lugar exato para a perfuração. Na verdade, a gente faz biópsias aleatórias. A gente tira 12 fragmentos da próstata e avalia ela. Esse paciente, ele está sedado? Tem com sedação e tem sem sedação, dependendo do local. Mas, basicamente, o melhor é fazer com sedação, né? Pelo incômodo. Para ficar tranquilo ali. Vamos a mais uma interação, chegando aqui no Entre Família. Estamos falando sobre Novembro Azul e a importância da prevenção ao câncer de próstata. Antônio Pedro da Silva. Alô, Antônio. Fiz uma raspagem de próstata. Queria saber se eu volto a ser normal. Essa é uma pergunta meio vaga, né? O que seria ser normal para ele? Provavelmente ele fez essa raspagem porque estava com a obstrução do canal da urina, estava sofrendo das queixas de dificuldade urinária. As sequelas da raspagem de próstata, basicamente,
fica na questão de não conseguir ejacular. Na verdade, você ejacula, mas o líquido, o sêmen, não sai para frente, ele volta para a bexiga. Então, essa é a principal consequência da raspagem de próstata e tem que ser orientado antes da cirurgia. Nem todos que fazem a raspagem ficam sem ejaculação, mas tem que ser orientado caso seja o caso dele, entendeu? Mas isso não tem como voltar. E nesse quesito, ele pode ter filhos, doutor? Não de maneira natural. Se não sair nada, ele teria que coletar. Exatamente, coletar o sêmen de outra maneira, né? Ou direto nos testículos, ou em outro... E se ele perde essa questão de ejacular, nada tem a ver com a ereção também, doutor? Nada a ver com a ereção e nada a ver com o orgasmo. O orgasmo, o prazer que ele tem. Só não sai o líquido para frente, porque a próstata impulsiona também o líquido para frente. Então, como você desobstruiu, na verdade não é que não sai o líquido vai para a bexiga, em vez de ir para frente. Geralmente esse paciente, quando vai urinar depois da relação sexual, ele nota que a urina dele está mais espumosa. Ali tem esperma. E isso pode trazer algum mal? Nenhum. Aula nessa tarde. Doutor Matheus dando uma aula, minha gente, uma aula. Coisas ainda desconhecidas aqui pela vossa apresentadora. Não sei você de casa, mas olha, aprendendo muita coisa por aqui hoje, viu? Vamos lá, mais uma interação, senhor Cris. Chegando aí, é o Miguel. Muito bem, e o Miguel fala o seguinte: boa tarde. Meu pai teve e eu descobri em um acompanhamento de rotina, onde apareceram 2 nódulos e uma biópsia constatou o tumor localizado dentro da próstata. Vou operar e retirar a próstata agora dia 17. Então o Miguel pegou um assunto quente na vida dele. Obrigado, Miguel, por compartilhar com a gente. Minha pergunta é, depois da retirada da próstata, como fica a função sexual? Retirada da próstata? Isso, a retirada. É a cirurgia, né? Então ele provavelmente optou pela cirurgia, seja cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica. Veja, o que vai definir provavelmente a função sexual dele é como ele é hoje e a idade dele. Bom, se for um paciente jovem com uma ereção boa, o médico conseguir preservar aqueles feixes que eu comentei, muito provavelmente ele vai ter uma ereção satisfatória no pós-operatório. Caso ele não tenha, ele vai precisar de medicações para auxiliar a ereção. Caso não consiga com as medicações, tem a injeção, como eu comentei, e em terceiro caso, a prótese peniana, que é o extremo, digamos assim. É aquele paciente que não melhorou com as medicações. Dá para determinar antes da cirurgia quem vai ser, quem não vai? Não dá para determinar. E só para o pessoal de casa saber, essa prótese peniana também é feita em uma questão cirúrgica. Exatamente, é um ato cirúrgico depois de algum tempo que você faz, colocando algumas próteses mesmo, siliconadas, que vão auxiliar a ereção na hora da relação. Muito bom. Mais interação chegando aqui nessa tarde no Entre Família. E quem chega agora é o Jadir. Boa tarde. Boa tarde para você, Jadir. A cirurgia de vasectomia pode ocasionar alguma lesão na próstata e nos nervos de ereção? Boa pergunta. Acho que tem mitos de câncer de próstata e tem mitos de vasectomia, que são os grandes mitos. Vasectomia é uma cirurgia muito simples no sentido de ser rápida, sem nenhum problema de consequência. É uma cirurgia que a gente faz no escroto, tá? A gente puxa o canal que liga o testículo na próstata, que leva os espermatozoides, a gente simplesmente corta a ponte, quebra a ponte. Ou seja, o esperma que é produzido, ele não sai na ejaculação. O paciente mantém a ejaculação, o volume, mantém o prazer, mantém a ereção, mantém a testosterona, só não vai ter o espermatozoide. Então, é um método de esterilizar o homem definitivamente. Então, nada tem a ver com câncer de próstata. Resumidamente, prender os bichinhos. O bichinho não sai. Vasectomia acontece hoje em dia, acho que cortam e não mais, né? De voltar, porque já tem homens vasectomizados, né? Casos, e que tiveram filhos. Hoje em dia, isso ainda acontece? Pode acontecer, existem relatos na literatura de retorno, de conexão desses tubos. Eu, particularmente, nunca vi ninguém que teve esses quadros, mas existe relato na literatura. Por isso que sempre depois da cirurgia, a gente costuma colher um espermograma para mostrar que foi feita a cirurgia e não está tendo passagem. Se depois de algum tempo ele teve, né, com gestação, pode acontecer isso, tem que fazer um espermograma para comprovar que tem o pertuito presente. Obrigada, doutor. É só uma curiosidade pessoal, nada a ver com o programa. Nada a ver com o programa. E outra, como a nossa diretora falou, inclusive fazer um programa sobre vasectomia, convidar o doutor para vir conversar com a gente. É um assunto que rende, nossa, e tem muitos mitos aí. Acho que dá tempo, né, Cris, de mais interação? Pode colocar, então, na telinha. E quem chega é o Nelson, que fala de Canoas, no Rio Grande do Sul.
A atividade sexual do casal diária ajuda a prevenir o câncer de próstata e a ausência sexual é prejudicial? Interessante. Não. O Nelson está querendo um laudo médico para chegar assim, ó, vamos fazer um tratamento precoce aí. Não, antigamente se falava de número de ejaculações, né, seja masturbação ou seja relação sexual, que prevenia o câncer de próstata. Foram feitos trabalhos que não determinou nenhum número, tanto para baixo quanto para cima, que previne ou aumenta o risco de câncer de próstata. Então, esse número a gente não tem, não interfere na progressão da doença, né? Mas só pela amizade, o senhor não tem como me dar uma receitinha? Brincadeira. Um abraço para minha esposa Silvia aí, brincadeira aqui, gente, só para trocar uma ideia. Não, mas é legal a gente trabalhar isso, porque a gente demoniza tanta coisa e a gente não conversa, a gente cria os nossos filhos sem ter uma educação na área da saúde. E aqui a gente brinca, né? Mas é um assunto sério. Mas a parte sexual, a saúde do homem, a saúde da mulher, tem que ser algo presente nas famílias, tem que conversar sobre isso. Obviamente que cada idade existe uma absorção de conteúdo, um momento certo para poder falar, mas isso você tem que conversar. Inclusive, vou dizer uma coisa, converse com seu esposo, puxa esse assunto, tem que conversar, pega o programa de hoje como um incentivo para isso e aproveitar que nós temos mais uma pergunta aqui na tela, Suzane. E aquela coisa, né? Não está ligado à questão da prevenção do câncer de próstata, mas né, deve prevenir muitas outras coisas no sentido de qualidade de vida e ajudar muito aí no desenvolvimento de um todo, não é mesmo? Vamos a mais uma interação. Chegando ao finalzinho do programa, você aqui no Entre Família. E quem chega agora é quem, Cris? Tomás, ele fala o seguinte: tomar mesclado de doxazolina é aconselhado para quem tem hiperplasia? Doutor, dê o conceito do que é essa química e se ele tem razão no que ele está colocando. Tem razão. Ele está comentando de uma medicação que a gente usa para o tratamento do aumento da próstata, hiperplasia prostática benigna. Uma das medicações que a gente usa é a doxazosina. Ela funciona em próstatas pequenas e ela tem a função de relaxar. Ou seja, o canal da urina, onde o fluxo de urina passa, ele fica maior. Então você tem a sensação, né, clinicamente, de um fluxo mais contínuo, melhor. Então melhora os sintomas da obstrução da urina. Então faz sentido o que ele falou, sim, provavelmente está tratando com essa medicação. Existe uma outra medicação que chama finasterida, que atua na redução do volume da próstata. É usada para próstatas maiores. A finasterida não é usada também para o cabelo? Tem a ver sim. Nossa, Cris. O quê? Fez bioquímica? Não, a gente tem que pesquisar um pouquinho as coisas. Me desculpe essa hora da parte medicinal que eu tenho, brincadeira. Não, nossa, porque aqui, ó, tá já teve. sabido. Eu não quis tomar finasterida, uso só esqueci, minoxidil, mas já ouvi falar com a minha dermatologista a respeito da finasterida, então a gente tem que saber o que, como, né? O que a gente está tomando. Mas o que eu sei agora, que infelizmente o nosso programa acabou, mas nós temos que agradecer a aula do Dr. Matheus, que com certeza vai voltar em outro programa. Doutor, tem muita gente que tem sabedoria, mas falta simpatia, falta questão didática. Encontramos no doutor hoje todas essas questões aqui, muito querido. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores também gostaram bastante. Obrigado, eu agradeço o convite, acho que é um momento importante para os homens, né? Fica a dica aí, procurem o seu urologista, procurem se prevenir, que é o melhor remédio, e eu espero ter informado bem aí as pessoas e melhorado um pouquinho cada um. E é o que você falou, né, doutor? Assim que diagnosticado precocemente, logo no começo, 95% de chance de cura, gente. Isso é demais. Tá passando nesse momento aí na telinha o Instagram do Dr. Matheus, @Matheus com TH, @urologia, @Matheus.urologia, Matheus com TH. E por lá também ele fala bastante sobre o assunto, a gente inclusive encontrou ele lá pelo Instagram, então fica a dica para você seguir também. Dr. Matheus, obrigada mais uma vez. Prazer, obrigado. Suzane, depois desse programa especial, né? Então vamos lá, vamos buscar essa questão precoce, o tratamento, vamos buscar fazer exames e principalmente você compartilha esse programa de hoje, que vai para o YouTube, tá bom? Agora, falando em programa de hoje, amanhã é um feriado especial, não teremos Entre Família. É isso aí, Suzane? Que mico, Cris. Não, você acha que a gente vai deixar de ter um programa só para a Dona Maria se alertar, porque ela estava com o liquidificador e ela parou assim, ó, porque não, meu programa não vai ter amanhã, vai ter às 2h30 da tarde. No feriado, você vai ter uma Entre Família com um tema super especial. Por isso que eu falei que mico, né? Fiz essa brincadeira com o Cris, porque é justamente o tema do programa de amanhã. Meu Deus, quando a gente paga um mico,
O que fazer nessa hora, hein? A gente fica, assume, a gente corre, a gente finge demência, a gente muda de assunto. A gente vai receber a nossa querida psicóloga, né? A Paula Prado Cruz. E a gente vai ter esse papo super legal, super divertido, aproveitar a vibe do feriado, falar de uma coisa gostosa e que já aconteceu com todo mundo em algum momento, né? Olha, quem não teve um miquiozinho para contar... E quem tem vários? Eu tenho uma selva. É a construção da vida. Eu tenho uma enciclopédia de livros do que foi mico, assim, mas aprendi com alguns, hein? Aprendi Gente, com parece alguns. que eu não aprendo às vezes. Não é fácil. Um dia eu passei na frente no colégio, tinha cortado o cabelo. Achei que estava assim, todo meu Deus, as meninas estão me olhando, era novinho, né? Aí os meninos começaram a olhar e disse, não, peraí. O reco estava aberto. O reco é o zíper, né? Tava abertão e eu passei lá no ensino médio. Abafando. Dando tchau. É verdade. Mas tá aí, sobrevivi, tô aqui. Até amanhã. Sobrevivi, tô aqui, tá? Beijo, fica com Deus.